Amém. Prezados, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, o nosso Pai, esteja com todos, assim como desejo-lhes também a bênção de Jesus, a unção e virtude do Espírito Santo do Pai. O saúdo também desejando-lhes a bênção da Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, a bênção da Santa Avó Rosa e também do profeta irmão Aldo. Que bom, que alegria, que contentamento sinto de estarem aqui hoje, unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, com cada um de vocês. Eu transmito uma mensagem de Jesus para vocês, quando um dia, chegando em uma das sinagogas dos judeus, ele foi proclamado a pregarem ali. Mas quando ele chegou lá, não era o número de pessoas esperado pelos seus discípulos. Alguém, eu creio, que disse para ele assim: Jesus, andamos tantos quilômetros para vir aqui, olha só esse pouquinho de gente. Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, pequenos rebanho, porque de vós é o reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero desejar boas-vindas a todos, parabenizar vocês por aqui estarem. Vocês tiveram a melhor escolha de hoje. Não porque é João Cunha que está aqui, mas porque tem mensagem instrutiva sobre a Virgem Maria, sobre o Natal de Jesus, para o nosso conhecimento. Lembro que nós estamos vivendo num clima natalino. A unção e virtude de um Cristo ressurreto renasce novamente em cada coração, nesses dias, através das reuniões de nossa igreja. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Desejo que cada um de vocês sejam meritórios para receber em mais esta reunião de hoje todo o amparo e proteção. Meu abraço a todos. Convido a igreja para se colocar em pé e vamos dar início à nossa reunião, interligando-nos a Deus neste momento. É lógico que com os olhos da carne nós não contemplamos Deus, mas com os olhos da imaginação, com os olhos da fé, nós há de observarmos, há de vermos algo sobrenatural. Oremos. Santíssimo Deus, nosso glorioso Pai celestial, Senhor dos céus todo-poderoso, graças te damos por mais esse dia de hoje, por mais este momento santo e sagrado, que o Senhor nos permite de aqui unirmos na tua presença, na presença do Senhor e dos céus. E é por isso, meu Pai, que por adorarmos o Senhor, nós curvamos diante do Senhor e de todos os santos, para te adorar, ó Senhor Pai. Santificado seja o teu nome para sempre. Igualmente o de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso bendito e eterno Salvador. O Senhor que por tão grande amor de nós, se deslocou do teu Monte Santo, deixou de ser o Verbo, e o Verbo se encarnou, se tornando carne, para dar-nos o direito e a liberdade de sermos chamados filhos de Deus. Jesus, nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor. Adoramos também o Divino Espírito Santo do Senhor, Pai, que sempre tem pairado em todas as reuniões, e essa não será diferente, pois desejamos aqui hoje sermos alimentados, compreendidos, através da unção e virtude dele. Gratidão também. Santíssima Mãe Virgem Maria, a nossa sincera e eterna gratidão também. Eis aqui nós, teus filhos, curvados diante dos céus, diante da Senhora, para te adorar também. És a nossa Mãe, o nosso consolo, a nossa fortaleza, pois a Senhora, com este amor de mãe, com este afeto de mãe, a Senhora é que nos une nessa igreja como irmãos legítimos, filhos da Senhora e do nosso Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Santa Mãe. Gratidão, Santa Avó Rosa, nosso venerável Espírito Consolador. Nós muito te adoramos também, porque ao lado da Virgem Maria, incansavelmente, a Senhora luta para manter cada um de nós interligado na fé, nessa mesma comunhão de filhos de Deus. Nós te amamos
também do profundo do nosso coração. Irmão Aldo, nosso profeta amado, nosso pastor por excelência, eis aqui teu povo que te ama e que te adora, e que curvado não somente diante dos céus, mas também diante do Senhor em verdade e em espírito, presta a ti a nossa gratidão. Graças damos ao Senhor Deus, por ter escolhido o Senhor como pastor, para arrebanhar-nos como ovelhas dele, o Criador. Nossa eterna gratidão. Senhor Deus, cremos que, como sempre, o Senhor está com os olhos voltados, fixados a este teu pequeno rebanho, a este tabernáculo santo, com teus ouvidos atentos aos nossos louvores e a partir de agora nossas petições. Dá-nos mais da graça, da unção e virtude dos céus, porque desejamos aprender mais, compreender mais da tua vontade e da tua justiça, porque queremos melhor te servir e te honrar nesta terra, nessa igreja. Abençoe, Senhor Deus, abra a mente de tantos quantos vieram para compreender a tua palavra contida aqui no boletim, e que eles venham compreender também as palavras de teu simples servo, pois aqui me dedico mais uma vez a transmitir o recado do Senhor a eles, e eu desejo que eles compreendam muito bem a altura de que eles te louvam e te glorificam muito mais ainda. Todos os atos dessa reunião que será realizada aqui hoje, que chegue até diante do teu trono de glória, do teu monte santo, como um cheiro suave de louvor e adoração. É o tudo que podemos oferecer para o Senhor e mais esta reunião de hoje. Portanto, meu Pai, para a honra, glória e louvor do Senhor, receba nos céus. Para a honra, glória e louvor de Jesus, do Divino Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, com todos os demais santos, anjos e profetas dos céus, inclusive estes que o Senhor designou nesta reunião, para dar-nos todo o amparo e proteção. Gratidão, Senhor Deus, hoje e sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é pecante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa abração doutrina e a nossa força é andar sempre na verdade. Respira.
Pois somos teu povo fiel.
Irmãos, em nome da Santa Vó de Jesus, em nome do irmão Aldo, minha gratidão por essa segunda parte apresentada. Agora, em sequência, nós vamos meditar na palavra de Deus, a palavra de Jesus, da Santa Vó, do irmão Aldo, da Virgem Maria, que é a mesma coisa. Tá? São fontes, são águas puras e cristalinas, que jorram dessas fontes para nos saciarem. E hoje, irmãos, o tema da mensagem é sobre as glórias da Virgem Maria Santíssima. Santa essa, que hoje ela é valorizada unicamente através do Senhor, da Senhora, de você, ou seja, dessa Igreja Apostólica. A Virgem Maria, ela é considerada pelos mudos, pelos cegos de espírito, como uma mulher qualquer que aceitasse qualquer um e nela pudesse ser gerado um filho. Não. Observa que essa Igreja Apostólica, ela está ganhando honra cada vez mais. Cada dia, cada passo, cada tempo, ela vai subindo os degraus da santidade. E isso por uma coisa muito valiosa, de aceitar Jesus como Salvador e a mãe dele como nossa protetora, nossa mãe celestial. Irmãos, aqueles que até muitas vezes nos admiravam, porque falavam no nome dela, prostrava diante de uma imagem de escultura, simbolizando ela, hoje já tem regras para adorá-la. Está decretando aí leis, decreto, limites para adorarem a ela. O que eu vejo com isso? Eu vejo que a Igreja Apostólica, com isso, ela está subindo, ela está cada vez mais resplandecendo. Após o que vocês vão ouvir aqui, quando forem embora lá na sua casa, talvez alguém mora até um pouco afastada da cidade, então a escuridão ela é mais intensa. Aí você olha para cima assim, mediante milhões e milhões de galáxias, estrelas, vocês vão observar que uma, com a luz intensa, com os raios fulgurantes, ela clareia todas as demais. Dá a impressão que assim como o sol reflete na lua, ela reflete as demais. Mas não. Essa estrela, para mim, e vou passar para vocês, ela tem um significado extraordinário. Ela é o símbolo do que essa igreja é na terra, essa nossa igreja. Aquela estrela denominada como estrela d'alva, tá? Então é algo que chama atenção, através da sua luminosidade, do seu brilho intenso. Ela está ali, irmãos, de uma forma analógica, mostrando para nós que, eu falei, se nós olharmos para cima, nós vamos ver elas, as bilhões e bilhões de galáxias, e ela, no meio de tantas e tantas, um fulgor muito mais reluzente. Agora, ao contrário, se nós subir numa determinada altura e olhar de cima para baixo, nós vamos observar igrejas, seitas, denominações religiosas, como as galáxias do céu. Só que uma vai brilhar muito mais, uma brilha muito mais. É essa Igreja Apostólica. Pelo seu credo, pela sua fé, pela sua dedicação e pelo aceito dela aceitar Jesus como o único Salvador pessoal. Crer na Virgem Maria como mãe, aquela que teve a honra de receber o título de mãe dos filhos de Deus na terra.
A Virgem Maria, ela nasceu imaculada, sem a mancha do pecado original. Ela não sabia quem seria ela. Ela não sabia que luz tão radiante ia ser ela diante dessa humanidade. Ela aceitou a promessa do anjo, quando o arcanjo Gabriel chegou. Os textos bíblicos, na íntegra, não mostra tudo. Porque se fosse para a Bíblia, as Escrituras, mostrar na íntegra tudo quanto passou, eu imagino quão grande seria essa Bíblia. Com todos esses regressos, a Bíblia ainda ela se conta com 189 mil capítulos e 102 mil versículos. Agora imagina se fosse na íntegra colocar tudo. Mas diante de alguns livros apócrifos, mostra que a Virgem Maria, na idade dos seus 14 anos, mais ou menos, ela estava no seu quarto orando, quando o arcanjo Gabriel chegou a ela. É o momento de nós interligarmos a Deus, era o momento da oração. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Quando quiseres orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, secretamente ora a Deus, e secretamente Deus te ouve. Eu imagino a Virgem Maria, fiel, obediente, consagrada, quanto prazer e alegria dava aos seus pais, Joaquim e Ana. E ela, por ser obediente e consagrada, joelhou lá diante da sua cama. E ali, com a ação dos olhos fechados, para não distraírem com nada, falou com Deus, louvou, glorificou a Deus, exaltou a Deus, e após aquela oração, ela abriu os olhos. Quem estava diante dela? O anjo Gabriel, sorrindo para ela, disse: Maria, salve agraciada, porque o Senhor é contigo. Maria, bem-aventurada és tu dentre todas as mulheres, não só de Nazaré, de Belém, da Galileia, mas diante de todas as mulheres, tu serás bem-aventurada. Maria, eu vim te trazer uma boa nova para você, você vai adorar. Eu estou parafraseando. Você vai adorar. Tu conceberás um filho, Maria. Ela assustou, ela falou: imagina, como? Se eu não conheço homem algum, será gerado por obra do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirás, e tu conceberás, ou seja, tu darás à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus, tá bom? Eis aqui a serva do Senhor. Ela respondeu: que cumpra em mim segundo a tua palavra. Acredito que o anjo falou mais algumas coisas ali, abençoou ela, encheu ela da unção e virtude, mas antes dele ir embora, assim: Maria, eu tenho outra coisa para te falar, você vai ficar feliz. A tua prima Isabel já está no 6º mês de gestação, ela que era estéril, não criava, e ela está grávida hoje, e vai nascer nela um profeta de Deus, o precursor da vida desse que eu estou te mostrando, vim trazer as boas novas para você, João Batista. Ela ficou muito feliz, ela se encheu mais de alegria, e após a ida do anjo embora, qual foi a preocupação da Virgem Maria? De ir visitar Isabel, sua prima. E tudo aquilo que foi revelado a ela, ela já estava noiva com São José, mas ela não comentou nada para São José, ela era secreta, ela não comentou nada para Joaquim, seu pai, e nem para Ana, sua mãe. Ela guardou em sigilo aquela promessa do anjo. E ela partiu para visitar a Isabel. Irmãos, imagina, quando ela foi revelado a ela, quando ela despediu de seus pais, de José, para ir visitar Isabel, sua prima. Ela era aquela moça jovem, tá? Seu corpinho delicado, uma obra-prima de Deus, e ela foi embora, foi visitar.
Durante todo o tempo que Isabel ficou para dar à luz João Batista, ela ficou ali. Se ela estava no 6º mês de gestação, ela ficou 4 meses. Não, 3 meses, melhor dizendo. E depois que João Batista nasceu, ela voltou. Aquela Maria com aquele corpinho delicado, provavelmente ela já estava diferenciada. Me permita as irmãs mães, que podem analisar comigo isso aí. Mas tocou o dia dela ir embora. E ela voltou para Nazaré. Vamos criar um cenário aqui na nossa mente. José, como carpinteiro, naquela época, a maior ferramenta de um carpinteiro era um enxó, um formão, um arco de pua. Hoje é serra circular, é plana elétrica, é tantas coisas mais, né? Mas naquela época não. Era enxó, um formão, um martelo, uma marretinha ali para bater o formão, um arco de pua e outras coisas mais. Eu imagino que quando ela foi chegando lá em Nazaré, perto da sua casa, que ela foi vista, naquele tempo não tinha carros como hoje nós vemos aí, mas era por carruagens de animais, entendeu? De repente Maria apontou lá, numa carruagem, e muitos saíram correndo e disseram: José, José, Maria vem chegando, José. Eu imagino que durante 3 meses sem ver, ele estava assim, corroendo de saudade, né? O amor da vida dele. E naquela hora, eu imagino que ele estava com a enxó, lavrando ali a madeira. Quando falou a notícia para ele soltou a enxó no chão. E ele foi ao encontro de Maria. Quando Maria desceu da carruagem, imagina o visual que ele teve da Virgem Maria. Já rolicinha, tá? Estado de gestação. Ele parou e ele caiu por terra. Ele caiu por terra, ela silenciosamente ficou. Veio Ana e Joaquim, seu pai, quando viu também, caiu por terra. Eu imagino quanto juízo fizeram, quantas cenas passaram na mente daqueles homens, de José, seu futuro sogro, da sua futura sogra e dos parentescos de Maria. Sabe por quê? Porque naquela época, aquela que chegasse fora do casamento, na situação que a Virgem Maria estava chegando, ela era apedrejada. E sabe quem era o primeiro a tirar a pedra? Num caso dele, que já era noiva dela? São José. Era o primeiro a apedrejar ela. E era apedrejada até a morte. Mas o Espírito Santo do Pai, como era uma obra dele, o arcanjo Gabriel estava protegendo a Virgem Maria, não todos os minutos, mas todos os segundos da sua vida. Naquela hora, com tanto constrangimento, ela calou-se e gradativamente ela foi revelando ao pai, à mãe e até chegar em José. Mesmo porque José já não aceitou mais. Eu imagino e falo assim: Deus, como pode acontecer isso comigo? Um homem fiel como eu prometi algo a Maria, eu dei a minha palavra para ela, e eu fui considerado o quê, meu Deus? E ele foi dormir. Lembra que eu falei lá atrás que ela estava ajoelhada orando? Quando ela abriu o olho, ela viu diante dela Gabriel. Mas ela viu assim, como vocês estão me vendo aqui no púlpito e eu vendo vocês. Aí a razão pela qual eu vou afirmar novamente: ela era imaculada, ela era santíssima. Existe apenas 3 graus de santidade: santo, mais santo e santíssimo. Ou santíssima. A Virgem Maria, eu falo de mim mesmo, se ela chamava Maria Teresa da Silva, Deus tirou Teresa e Silva e registrou no livro da vida Maria Santíssima, porque ela alcançou o 3º grau de santidade, e é o que nós conhecemos hoje, e temos a honra de tê-la como a nossa mãe, Maria Santíssima. São José já não teve esse grau de santidade que ela teve. Ele já não nasceu imaculado, não, ele não. Ele nasceu com a mesma mancha que todos nós nascemos, mas teve uma honra muito grande, diante do seu constrangimento,
que ele estava passando, eu imagino o cenário que passava na mente de José. Ele orou, eu imagino aquela oração como é que foi, mas Deus ainda ouviu. E à noite ele contemplou o anjo Gabriel em sonho, não visivelmente. Ele disse: José, não temas ter Maria como tua esposa, porque nela o que está gerado é obra do Espírito Santo. Ela conceberá um filho, José, tá? A sombra do Altíssimo a cobriu, tá? E ela foi bem-aventurada. E ela será reconhecida dentre todas as nações, e serão bem-aventurada mediante toda a humanidade. Então ele acordou no outro dia, conscientemente, procurou a família, reconciliou, aceitou Maria como sua esposa, e tudo veio a acontecer. Irmãos, que tão honra, que grande foi, digamos, a incumbência e o mérito de José por ter aceitado ela. Agora, até então, ela sabia que ela era a mãe do Filho de Deus, a mãe do Deus encarnado. Alguém pode pensar assim: mas pastor, quem era mais velha, era Deus ou ela? Se o senhor está falando que ela é mãe de Deus encarnado, então ela seria mais velha do que Deus, sendo que Deus não tem começo nem fim. Mas nós não estamos falando do Deus, literalmente falando, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fez os astros, o universo, o mar e a terra seca. Nós estamos falando de Deus menino, o menino Deus Jesus. Não foi isso que o profeta Isaías profetizou? Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, o qual chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Então existe Deus Pai e Deus Filho. Lá no Monte Santo de Deus, no trono de glória e de esplendor, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São seres individuais, cada um tem suas características diferenciadas, mas o poder, a glória e a santidade é a mesma. O mesmo poder que tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo. É a união, Pai, Filho e Espírito Santo. Até então, a Virgem Maria, ela sabia que ela era mãe do menino Deus, de Deus Filho, mas ela não sabia ainda que ela seria a mãe dos filhos de Deus da terra. E lá no céu, todos os santos, todos os anjos, querafins, serubins e arcanjo, tenha-a como mãe de Deus. Sabe quando foi que ela foi tomar conhecimento disso? Quando ela estava diante da cruz, daquela horrenda cruz, com seu coração dilacerado, Jesus se agonizando. Nas últimas palavras, Jesus olhou assim e disse: mãe, eis aí teu filho, e aprontou para João, que escreveu o Apocalipse. Depois disse a ele: filho, eis aí tua mãe. Foi nesse momento que ela recebeu o título de mãe dos filhos de Deus na terra. Que honra, né, irmãos? Vou falar algo sobre livros apócrifos e que eu posso acreditar também. Por que José não estava ali no lugar de João? Porque ele não existia mais, tá? Ele não existia mais. Ele já tinha cumprido sua missão na terra. E São João ficou como responsável para cuidar da Virgem Maria. Porque ele não tinha, Jesus não tinha além dele um irmão. Abre minha mente no que eu vou falar agora. Se vocês já ouviram nesse púlpito, e ouviram outros falar por aí, que além de Jesus, outra criança passou pelo ventre da Virgem Maria, deleta. Porque Jesus, ele era o filho primogênito do Pai. E o filho unigênito. Primogênito, por ser o primeiro filho. E unigênito, por ser o único filho. E esse título ele veio através da Virgem Maria. E ele se tornou também, através da Virgem Maria, o filho primogênito dela e o filho unigênito dela. Criança mais nenhuma.
passou pelo ventre da Virgem Maria. Fala quem quiser falar. E o que eu estou falando aqui, eu falo ali, falar colar. E não tenho medo de falar o que eu estou falando, não. Tá? Essa é a razão. Nós valorizar a Virgem Maria numa posição tal que a nossa mente não consegue alcançar aonde é preciso, mas aonde que é possível por Deus determinar a cada um de nós crer nela. Nós cremos que não há filho somente de pai. Se tem Deus como pai, tem ela como mãe celestial, nossa mãe espiritual. Fala quem quiser falar, descrê quem quiser descrer, mas bem-aventurado é os que crê. Bem-aventurados são esses. Essa é a honra, a glória da Virgem Maria. De ela hoje, irmãos, contemplar um céu de luz, um céu de uma imensidão incalculável, indescritível. Ela contemplar nesse universo, são milhões e milhões de pessoas que crê verdadeiramente em Deus e em Jesus e nela também. Mas a maior parte não acredita, não crê. Mas aquela mãezinha com aquele coração sempre bondoso, né? Ela ainda mesmo, talvez com vara de justiça, ela surra uma pessoa para falar, eu sou tua mãe. E eu vejo, tenho conhecimento de pessoas que cantaram nesse coro. Quando eu falo nesse, não estou apontando aqui em Duartina, que eu não conheço a vida particular de ninguém, também não quero conhecer, não quero saber. Melhor dizendo, a minha expressão é saber. Mas pessoas que cantaram nesse coro, pessoas que sentaram nesse banco, adoraram ela, cantaram para ela, e hoje vive jogada pelas traças, talvez crendo em coisas que não convêm, e coisas que não existem, e muitas vezes, abusando dela, desnegrindo a sua imagem, e muitas vezes falando que ela não existe. Para essas pessoas, eu gostaria que a minha voz, mesmo não sendo bem pronunciada, mas que estivesse sendo irradiada aos 4 cantos da terra, ou seja, aos 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Quando eu falo os 4 cantos da terra, não quer dizer que a terra é quadrada. A terra é redonda, mas eu estou falando nos 4 pontos cardeais. Repito, norte, sul, leste e oeste. Eu gostaria que a minha palavra estivesse sendo pronunciada a essas pessoas, e que viesse acreditar na Virgem Maria, para não ter a maior decepção quando cumprir sua missão aqui na terra e olhar para cima e ver os céus abertos e a multidões, nuvens de anjos na determinadas alturas, mostrando o valor da Virgem Maria. Eu creio que naquele dia subirá muitos apostólicos, e é a oportunidade que eles vão ver, aqueles que não acreditaram, que rejeitaram, eles vão ter a oportunidade de ver, porque os céus abriu, nuvem de anjos desceram, as trombetas tocaram, a melodia dos anjos cantaram, e quem virá, juntamente com Jesus, ela, a Virgem Maria, a Santa Avó, irmão Aldo. Você pode estar lá naquele dia. Eu também quero estar lá. O que eu estou falando aqui, eu falo porque eu aprendi nessa igreja, eu aprendi de um profeta, eu aprendi de uma profetisa, amar o reino dos céus, e todo aquele que amar terá a honra de um dia chegar lá. Eu quero estar lá naquele dia, Eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições, eu estou no mesmo barco que tu está, enfrentando as mesmas ondas, mas com um timoneiro que me garante a minha chegada lá. Eu imagino naquele dia, tu que crê nela, tu que valorizar ela, tu disser, mãe, eis-me aqui, combati o bom combate, mãe, não foi fácil, venci a carreira, mas guardei a fé, resta-me receber da senhora agora o prêmio da bem-aventurança, o céu de glória. A Virgem Maria dirás para você assim, vinde minha serva amada, vinde, entrai no gozo do teu Senhor e viverás comigo para sempre. E você também, irmão Joaquim, irmão Antônio, irmão Geraldo, naquele dia, também diante de tantas lutas e dificuldades, o corpo caiu por terra, mas o espírito ele foi ao contrário do que o corpo caiu por terra, ele subiu para a eternidade,
e naquela hora tu falar assim: ô profeta, lembrei do Senhor, o Senhor foi aquele que eu beijei as tuas mãos, o Senhor Jesus eu não conheci, mas a tua santidade, o teu poder, o desejo que o Senhor tem de que eu chegasse aqui, conhecer o Senhor e a minha mãe, Virgem Maria, Santa Avó, eis-me aqui, combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Dai-me o prêmio da bem-aventurança, ó meu servo amado, entrai-vos também no gozo do teu Senhor, e viverás comigo para sempre, para todos os séculos dos séculos. Irmãos, que maravilha, que gozo que vai ser aquele dia. Nós contemplamos tudo isso, nós ouvindo o som das trombetas de Cristo soando, a melodia dos anjos cantando: bem-aventurado és tu, meu servo e minha serva, entrai no gozo do teu Senhor, é tua última morada, já findou tua jornada, graças a Deus assim venceu. Eu quero ver o povo de Duartina ser coroado com a coroa da vida. Eu quero estar no meu lugarzinho. Não estou me justificando que eu já estou santo, perfeito. Lembra que eu falei que eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições? Mas se eu ganhar aquele lugarzinho, eu quero chegar lá, sentar naquele lugarzinho e esperar cada um de Duartina chegar e ser coroado com a coroa da vida. E eu falar: oh meu Deus, bem que eu ainda falei para ele, guardar a honra e o seu credo e a sua fé, para que aqui chegasse. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Cristo ressurreto, a Senhora é uma Virgem santa e pura, e a Senhora como consolador, o Senhor como profeta, como pastor que nos arrebanhou como ovelhas dele. Aqui estamos, combatemos o bom combate, ganhamos a carreira, e a fé ficou inoculada em nossa alma, em nosso espírito. Isso está reservado para o povo apostólico, para o povo de Duartina, que crê na Santa Avó, que crê no irmão Aldo, que aceita o Natal de Jesus e que dê honra à Virgem Maria, as glórias dela. Vamos, através da leitura, agora observar, além do que eu falei, a honra dela através do Conselho Deliberativo. Magníficas são as glórias de Maria Santíssima, que proclamamos com fervor em mensagens e cânticos de louvor e adoração. Assim como os santos e anjos dos céus, nós, seus filhos apostólicos na terra, glorificamos e bendizemos o seu santo nome em todos os tempos, lugares e momentos, por ser a excelsa mãe escolhida por Deus, a mais sublime de todas as criaturas, mãe de todas as mães, mãe do Filho unigênito, o Santo Pai, o Santo do Pai, nosso Salvador e Príncipe da Paz. O plano de Deus se cumpriu quando o arcanjo Gabriel lhes apareceu e disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Virgem Maria respondeu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Ao ser saudada pelo anjo e receber o privilégio extraordinário de ser a Imaculada Mãe, Maria Santíssima proclamou à humanidade o Verbo Divino, a vinda do Messias, dádiva da vida, Jesus Cristo. Nesse gesto de fé e obediência, exaltou sua sagrada missão de cumprir as profecias, trazendo ao mundo o Salvador. Por graça divina, Virgem Maria, ao lado de São José, foi admirada e venerada. O Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu com sua sombra, tornando-a bem-aventurada dentre todas as mulheres. Seu Filho Santíssimo foi gerado e nascido de uma criatura pura e escolhida, concretizando os planos do Criador onipotente. Da humilde manjedoura em Belém ao Monte das Oliveiras, Virgem Maria acompanhou seu filho incansavelmente, peregrinando pelos árduos caminhos e testemunhando suas mensagens de amor, milagres e prodígios. Ao pé da cruz, sentiu a dor terrível,
transpassar seu coração de mãe. Mas ao terceiro dia, seu coração se encheu de alegria. Jesus ressuscitou com a glória e esplendor, alcançando a vitória sobre a morte. Com o passar dos tempos, sua missão se concretizou. Os apóstolos contemplaram sua santidade e testemunharam sua magnífica assunção aos céus, revestida de luz resplandecente e coroada como rainha dos céus. Jesus e o Pai a receberam em glória, confirmando-a como mãe de Deus e mãe dos filhos de Deus. Nós, como Igreja Apostólica, proclamamos suas virtudes como filha de Deus, Pai e mãe de Deus, Filho. Ok? Tributamos honra a Ti, ó Virgem Maria Santíssima, como filhos agradecidos pelo Teu infinito amor de mãe. Reconhecemos do profundo de nossos corações o Teu valor inestimável e a Tua majestade como Rainha dos céus. Hoje, diante do Altíssimo e de toda a corte celestial, ornada de santos e anjos, celebramos o Natal de Jesus, elevando à Senhora nossos cânticos de gratidão e louvor. Como filhos leais, oferecemos-te nossas homenagens, pois é singular, fonte de luz do amor de mãe, mãe da paz, do amor, da união e mãe das famílias. Tá? Veja que honra, irmãos. Honra que a Virgem Maria recebeu de ser incumbida com essa missão tão gloriosa. E essa missão, ela transbordou a nos afetar, ao sermos chamados filhos dela, herdeiro dessa mesma glória, dessa mesma virtude, deste mesmo poder. O mesmo amor que ela teve com Jesus, quando lá nas colinas de Belém, lá numa estrebaria, nas caladas da noite, nos primeiros minutos do dia 24 para o dia 25, a Virgem Maria deu à luz, cumprindo a promessa de anjo. Tu conceberás, tu darás à luz. Irmãos, na maior pobreza, materialmente falando, na maior singeleza, mas era por amor àquela promessa, por ter a dignidade de falar com Gabriel, ela não se retrocedeu em nada, sempre convicta, passa o que passar, enfrenta o que enfrentar, mas a mão do poderoso está sobre mim. A sombra do Altíssimo fez com que o Verbo se tornou carne, um ser espiritual que já existia no céu, ser convertido num ser humano, inocular naquele ventre e nascer num corpo de carne, osso e sangue, sendo que o Espírito não tem carne, nem osso, nem sangue. É uma transformação extraordinária. E tudo veio se a cumprir exatamente nas mais turbulências materiais. Imagine se Jesus tivesse nascido num berço de ouro, num castelo de ouro. Irmãos, imagina. Mas Deus, para quebrar o paradigma daqueles que muitas vezes, quando foi anunciado que o Rei dos Reis viria a esta terra, ele nasceu exatamente dentro de uma estrebaria. Para quem não sabe o que é uma estrebaria, é claro que muita gente sabe o que é uma estrebaria, mas alguns às vezes não sabem. Eu relato. Estrebaria é um pequeno piquete de animal. Quando a gente trabalhava na roça, estou falando no meu caso, então a gente fazia um piquete, ali prendia 3, 4 animais que tinha que trabalhar no outro dia, para não levantar de manhã cedo e ir procurar os animais lá no meio do orvalho, de madrugada, no escuro. Então a gente já recolhia eles à tardezinha, colocava naquele piquete, entendeu? Ou uma vaca, que muitas vezes ela vinha criar, então ela não podia estar, digamos, dependendo do lugar, não podia estar onde estavam predadores, que vinha, comia os filhotes, então colocava ele naquele piquete. Ali foi o castelo que a Virgem Maria deu à luz a Jesus. Não tinha uma colcha, um edredom, não tinha nada para forrar, apenas as palhas umedecidas pelo sereno, iluminada com a cintileza das estrelas. Ali ela se deitou. Ali no meio das ovelhas e das vacas, ela deitou ali e Jesus nasceu.
Gente, alguém pode pensar, mas eu creio que ela não sentiu dor, não, porque ela era santíssima. Ela sentiu a mesma dor que qualquer mãe sente. Ela sentiu. Eu imagino quando ela chegou em Belém, já nas caladas da noite, a dor do parto começou a se afligir. E ela falou assim: José, não estou bem. Está complicando a situação. José não vai dar tempo. E José, desesperado, amarrou aquele jumentinho ali num porão, numa estaca de cerca, e saía numa hospedaria, batia na porta: não tem mais vaga. Minha mulher está passando mal, ela está dando à luz, ela está gestante. Não, mas não tem jeito, não tem lugar. Nem no porão sequer da hospedaria se entregou a eles. Mas ela falou assim: José, vamos sair fora da cidade, para que não seja na calçada, aqui no meio da rua. Vamos num lugar oculto aí. E foi aonde ela caminhando, aquele sofrimento, José desesperado. A única coisa que o anjo mostrou para ele é uma estrebaria. Entra lá dentro, se fecha lá, e eu estarei dando toda a assistência. José é um homem que não tinha cultura de nada, um homem analfabeto, e ele ali, se encarar aquela realidade, muito embora sabendo do episódio que estava acontecendo, porque o anjo já tinha avisado a ele, mas ele enfrentou a dar aquele parto, fazer aquele parto, iluminado e apoiado com os anjos de Deus. Quando Jesus nasceu, para evitar que um escorpião, que uma aranha, que um inseto qualquer viesse a picá-lo, pegou ele, colocou numa pequena manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Um coxo de pôr sal, um coxo de pôr ração. Forrou aquelas palhas umedecidas, entendeu? Colocou ali, e ali Jesus foi colocado. Irmãos, vejam bem, hoje a gente se vê, não vou falar de ninguém lá fora, não tem nada a ver com quem tem lá fora. A vida que eles vivem é problema deles. Mas um direito que Deus me deu, a liberdade de falar com um povo especial e zeloso de boas obras, eu vou falar para vocês. Hoje até mesmo, certos casais casam, tem uma preocupação quando o filho vai nascer. Faz um cômodo especial, pinta, faz desenho para todo lado, guarda-roupinha, já com enfeite, tantas coisas, compra as coisas tudo antecipadamente, não sabe o plano de Deus, o que pode acontecer. E muitas vezes se coloca essas primeiras coisas, as coisas materiais em primeiro lugar. É pecado fazer isso, pastor? Não é não. Se você tem condições, pode fazer, mas coloca, entendeu? Deus em primeiro lugar. Lembra do nascimento de Jesus, lembra das aflições que a Virgem Maria passou, lembra onde que Jesus foi colocado, enquanto uma dessa vai lá para um hospital, tem um plano de saúde muito bom, nem dor se sente, tá? Nem dor se sente. E às vezes tem até meio financeiro, que pode, digamos, resolver outros problemas mais, quando a Virgem Maria não tinha. Se não fosse os 3 reis magos, os pastores de Belém, que chegasse lá, presenteasse, para que eles ficassem ali por determinados dias, até que o anjo Gabriel voltasse e falasse para ele: sai daqui, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Foi a salvação dela. Ela não tinha mais nada, tá? E ela nunca blasfemou, ela nunca injuriou. E dali ela pegou todos aqueles presentes, entendeu? E foi para o Egito. E o anjo falou: fica aí, até que eu aviso. Por determinados tempos, o anjo Gabriel falou: pode ir lá para Nazaré agora, porque Herodes, aquele monstro que decretou uma lei, quando ele se sentiu iludido pelos 3 reis magos, por ordem do anjo, para não passar no mesmo caminho e avisar que tinha encontrado Jesus, ele decretou uma lei: crianças de 2 anos para baixo. Quantas mães com seus corações dilacerados via seus filhos pendurados, degolados como um carneiro, como um cabrito, isso para poder matar Jesus. Mas o poder de Deus, Deus é mais, e o Deus que era, o Deus que é, e o Deus para todo o século dos séculos será, é o Deus que nos ensina a crer nesse Cristo ressurreto, crer na Virgem Maria, para ter o direito e a honra que ela teve, de um dia chegar no seio da eternidade. É isso que nos espera nos céus, tá bom? Guarda essa mensagem no teu coração. Os minutos já se encerraram já, tá? E nós temos um hino ainda, para ouvir através do coral, quando fala, entendeu? De algo tão extraordinário, o nascimento do Salvador. Presta atenção na letra do hino, na melodia, e sinta na tua alma esse lenitivo que te dará a segurança do Natal.
Amém. Que reunião gostosa, irmão. Que fervor que tem em cada coração desse daí. Muito obrigado. Eu quero agradecer agora a cada um de vocês que atenciosamente se curvaram diante de Deus para ouvir aqui as palavras dele contidas nos boletins, essa mensagem que proclamou sobre a Virgem Maria. Gratidão por isso, gratidão aos meus companheiros de ministério, diácono, diaconisa, por ter trabalhado. Gratidão a cada um de vocês que pacientemente aí, Deus, se dedicaram a Deus. Elô, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado a todos os seus componentes, não vou falar o nome de cada um porque eu não sei, mas que Deus abençoe. Que sejam perpetuados no seio da eterna glória o dom de vocês e o talento de vocês, tá? De um dia vocês cantar para Deus, para Jesus, como vocês cantaram hoje na ausência dele. A ausência de uma expressão visível, quero dizer. Essa é a ausência. Mas, invisivelmente, Jesus está próximo de nós todos os momentos. Que Deus abençoe vocês, regentes, seus adjuntos, tá? Os músicos de um modo geral. Receba o abraço da Santa Voz do irmão Aldo. Sente-se abraçado por eles, pelo carinho de vocês em mais esta reunião. Muito obrigado, tá bom? Convido a igreja para se colocar em pé e vamos encerrar a nossa reunião. Em sentido de oração, oremos. Amantíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, como foi bom, meu Deus, esse encontro novamente aqui hoje em Duartina. Que honra que o Senhor concedeu a vosso servo de transmitir sua palavra, transmitir a palavra do Senhor a eles, povo especial e zeloso de boas obras. Grato por tudo isso, eles cantaram, louvaram, glorificaram o Senhor através do hino e da música. E eu creio, meu Pai, que como é do desejo de cada um de nós, chegou diante do Senhor como um cheiro suave. O Senhor merece, meu Pai. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso tudo, é a razão do nosso viver. Gratidão também a Jesus, teu Filho amado, esse que nesses dias presentes tudo faz renascer e reviver em nossos corações, através da tua palavra, da tua mensagem sobre o teu nascimento. Tão glorioso é Deus, de ter feito com que o Senhor Jesus viesse nos dar vida, saúde e paz, e nos livrar da terrível morte espiritual. Quanto essa, todos nós temos que passar, materialmente falando, mas o Senhor veio para nos libertar da morte espiritual, para fazer nós vivos e conscientes no seio da eterna glória. Gratidão. Gratidão ao Espírito Santo do Senhor, que nos dá a garantia de crermos assim, e a certeza de que tudo quanto a igreja prega, o Senhor anunciou, irmão Aldo, a Santa Avó também, é a mais pura verdade. E através desses caminhos, desses preceitos, que há de chegarmos nos céus um dia, unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. Gratidão, Santa Mãe Virgem Maria, que mensagem tão linda, que Jesus inspirou ao falar da Senhora, ao lembrar da bondade, muito embora há momentos que lembramos do sacrifício, do sofrimento da Senhora também, mas valeu a pena. Hoje a Senhora agradece a Deus, glorifica a Deus por aquele sofrimento, porque foi aonde deu honra à Senhora e o título de dar-nos o direito e a liberdade de chamarmos de Mãe Celestial. Nós te amamos. Amamos também a Senhora, Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, pelo amparo, pela proteção e pelas revelações de Jesus e da Virgem Maria, que a Senhora tem revelado a esta igreja através do irmão Aldo. Portanto, profeta, seja louvado, glorificado o Senhor também. Nossa gratidão, nosso reconhecimento pelo carinho, pela missão de pastor, que nos arrebanha como ovelhas de Deus, o Criador. Despede todos, Senhor Deus, na tua paz. Abre as janelas dos céus. Eu sei que o Senhor contempla cada um curvado diante dos céus agora, te agradecendo e suplicando uma noite de descanso e paz, de refrigério. Deus, tenha misericórdia. Muitos apresentam ao Senhor alguma luta, alguma dificuldade, algumas agonias, problema financeiro, problema de saúde, problema de família. Tem misericórdia, Senhor Deus. O Senhor sabe do começo ao fim,
da vida de cada um desses, das turbulências que está enfrentando. O desejo de vosso servo é que o Senhor abençoe para que eles tenham vida, saúde e paz. E quanto esses que enviaram os seus nomes nessa caixinha de pedido de oração, eu aqui também coloco as minhas mãos, rogando que o Senhor também os ajude e os abençoe. Quantos não compareceram hoje nas reuniões, nessa e em outras mais, por motivo justo? Quem sabe no hospital, numa cadeira de roda, enfrentou alguma luta, alguma dificuldade, impediu que chegasse na reunião hoje. Envia os anjos dos céus com bálsamo suave, alivia do sofrimento, das dores, das angústias, dá-lhes a cura se merecerem, e se alguns passam pelos últimos processos de purificação da alma, faz com que venham se desprender e entregar nas mãos do Senhor, e sinta ele o refrigério, e sendo da vontade do Senhor, ele sendo despreendido, ainda hoje, meu Pai, o Senhor os conduzirá para o seio da eterna glória. Que viva para sempre com o Senhor e os anjos. Prezados amigos e irmãos, na tua imaginação verás os céus abertos e as mãos de Deus estendidas em teu favor, lhes concedendo tudo quanto eu vos pedi e vos desejo. Que tenha a todos uma noite de descanso e paz, coberto com o manto sagrado da Virgem Maria, assim como diante do sol ardente as nuvens se cobrem o mundo, e todos serão amparados e protegidos. Que a Santa Avó, irmão Aldo, lhes abençoe, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, e o meu abraço a todos e até amanhã, tá bom?